É o fim do Lula e não tem para onde ele fugir. Se você lembrar, alguns meses atrás, a reputação do Lula estava no fundo do fundo do fundo do poço. Não tinha mais salvação e já era um consenso, até a mídia pautada já estava entregando os pontos, falando que a situação do Lula era muito complicada, que a esquerda não tinha nenhum sucessor, que o Lula era um cara muito egocêntrico, ele não criou a esquerda para se perpetuar após ele e tudo mais. Tinham entregado os pontos. E aí veio a grande esperança na ONU, que o Trump faz um grande aceno pro Lula e daí pra frente foi só loucura, doideira e insanidade. Eles inventaram toda uma narrativa que o Trump estava apaixonado pelo Lula, que o Lula era o maior negociador do mundo e que ninguém era capaz de não ficar seduzido pelos belos olhos azuis do nosso Lulinha. E isso foi tão martelado com toda a mídia alinhada, falando o mesmo discurso de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite, e que a reputação do Lula começou a apontar para cima. Floriano, você acredita nas pesquisas? Eu não acredito nos números das pesquisas, mas eu acredito na direção, principalmente quando todas indicam a mesma direção, que era o que estava acontecendo. E eu peguei e falei para vocês, pessoal, provavelmente a reputação do Lula tá melhorando no país, porque eles estão contando muita mentira. Mas como todo mundo sabe, mentira tem perna curta. E na política faz sentido, estrategicamente, não estou falando que eu concordo. Estou falando que isso aqui é uma prática comum. Você faz esse tipo de mentira na boca do gol. Você inventa um monte de troço na boca do gol, porque você consegue empurrar, colocar nas costas a mentira e carregar por uma semana, 2 semanas, no máximo um mês. Dá pra carregar. Mas eles colocaram essa mentira e uma mentira ancorada, sendo ecoada a 4 ventos em toda a mídia, mais de um ano das eleições. E eu falei pra vocês, não vão conseguir carregar, isso é impossível. Só vão conseguir carregar se por acaso eles tiverem colocado o Trump dentro do bote. Se o Trump não tiver no bote, que era o que o Paulo Figueiredo falava, o Eduardo Bolsonaro falava, e é o que eu acreditava também, não imagino o Trump entrando no bote do Lula e querendo fazer o Lula se reeleger, não faz o menor sentido na minha cabeça. Ou seja, uma hora esse barco ia afundar muito antes das eleições. E é o que está acontecendo nesse exato momento. E para piorar, o barco está afundando, ou seja, a reputação do Lula vai pro buraco já, por definição, porque toda essa narrativa que pampou ele para cima já não vai existir mais. Esquece acordo, ninguém mais se fala de acordo, mas o acordo acabou de ir pro fundo do mar. E agora tem um segundo ponto. Esse ponto já era previsível. O que não era previsível era o resultado dessa mega operação do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Por quê? Agora tá tudo, tá? Podem confiar em mim. Tá tudo alinhado para colocar o Trump para atuar dentro do Brasil. E como eu falei para vocês, tem 2 pilares a atuação do Trump no Brasil. Tem as bombinhas nos barquinhos, como a gente está vendo na Venezuela e na Colômbia, que ele já está fazendo. Ou seja, se o Brasil colaborar e fizer um aceno para o Trump pedindo ajuda, ele vai tocar um calatatibum em algum barquinho brasileiro ali que tiver com substâncias ilegais. Quando isso acontecer, aí, amigo, a vaca vai pro brejo, que vai ser uma beleza para esse governo, reclamando na mídia pautada e o brasileiro apoiando. Porque mesmo com eles batendo nessa mega operação, ficou claro e óbvio que a população quer ver a substância vermelha no chão. Exatamente, o povo quer. O povo quer e o povo está disposto a dar voto em quem realizar esse desejo deles. Essa é a realidade. Essa aqui é o preto no branco, tá bom? E eu até te pergunto, você apoia a substância vermelha de indivíduos que não sabem conviver em sociedade no chão ou não apoia? Conta pra mim aqui nos comentários que é importante. Perfeito. O que acontece a partir de agora? O Trump vem atuar nesse pilar das bombinhas e também vem atuar num segundo pilar que é o mais importante. Qual que é o segundo pilar? Seria investigações. E é daqui que a gente vai iniciar esse vídeo. Como é que vai funcionar esse desenrolar das investigações e como que isso pode enjaular o presidente? Exatamente. Preste muita atenção que a gente vai começar com o pé direito, meu jovem, com o pé direito. Então já curta o vídeo, se inscreva nesse humilde canal, ative o sininho, verifica se você está inscrito, porque tem muita gente que está inscrito em outros canais meus, que esse aqui é o terceiro, os outros 2 foi de arrasta para cima, então se inscreva nesse canal e vamos começar agora
com o pé direito. E o meu primeiro convite para o senhor e senhorita, é entrar aqui no grupo do WhatsApp. Nesse grupo você vai receber comentários exclusivos que eu censuro aqui no YouTube por motivos óbvios, já que eu tive 2 canais indo de arrasta para cima, eu tenho que modelar o meu discurso aqui e também não posso comentar tudo o que eu penso. Então lá no grupo eu consigo comentar tudo o que eu penso e você também vai ser avisado de todos os vídeos. Então entre, não perca, tá bom? Porque dessa forma, essa é a única forma que eu considero segura pra gente manter a comunicação. Os canais e canal aqui no YouTube não é um formato seguro, infelizmente, porque simplesmente o YouTube decide que não vai entregar mais os vídeos e aí nunca mais aparece vocês não veem mais meus vídeos. Dito isso, vamos continuar agora. Outro ponto muito relevante, se você quiser se proteger desse hospício que é o Brasil com o Lula no governo, adquira o meu e-book Investir em Dólar, para você aprender a investir em dólar. Não estou falando que eu vou te ensinar a comprar dólar, eu vou te ensinar a comprar dólar também com a melhor cotação possível, mas eu vou ensinar você a pegar esse dólar que você comprou e investir ele nos Estados Unidos para você ter rendimentos, ou seja, você comprou $100, ao decorrer dos meses ele vai virar 101, 102 e assim por diante. Você vai multiplicar o seu capital investido. Seus dólares vão trabalhar para você. É isso que eu te ensino no e-book. E esse e-book está em preço promocional R$ 49,90. Assim que eu liberar as aulas, porque você vai receber o e-book nessa plataforma e também depois eu vou liberar aulas te ensinando a fazer na prática. Porque tem pessoas que ficam com dificuldade, mas eu vou te ensinar na aula. E aí, se você adquirir agora, antes das aulas estiverem liberadas, você vai pagar o preço de apenas R$ 49,90. Depois que eu liberar, eu vou aumentar esse preço de forma exponencial. Agora vamos começar o vídeo com o pé direito, meus queridos. Presta atenção nesse vídeo aqui que eu achei sensacional. Aqui embaixo é Tropa de Elite, aqui embaixo é o Claudinho, vulgo governador do Rio de Janeiro. Eles estão fazendo um grande jogo midiático com essa mega operação, estão de parabéns. Todas aquelas críticas que eu falava que faltava alinhamento de narrativa, faltava sincronia, a direita tinha que se alinhar para conseguir surfar mais nas vitórias. Eu falo que nessa mega operação foi conquistada um nível de orquestramento similar ao da esquerda. Por que similar ao da esquerda? Porque a esquerda pauta uma narrativa e a mídia pautada inteira fala a mesma coisa. E dessa vez, como é um discurso que a direita toda tá alinhada de forma natural, aconteceu exatamente a mesma coisa. Como assim de forma natural? Eu não acho que teve um grupo para passar nessa narrativa. Essa narrativa é óbvia, entendeu? Então, todo mundo teve alinhado e você tá vendo o impacto que tem. Então, por isso que eu falo, deveria se aproveitar esse momento para criar um grupo, criar um pautador, como a esquerda tem. Tem que ter alguém para distribuir as pautas de forma alinhada, porque dessa forma você consegue ter esse impacto que a gente está tendo no exato momento. O que se fala hoje na mídia? Qualquer mídia que você entrar, qualquer as falas, desde a mega operação, só se fala em mega operação. Só se fala em mega operação. Por quê? Foi uma pauta que tá todo mundo alinhado. E agora tem um vídeo que eu achei muito impactante, que é esse vídeo aqui, presta atenção. Parecia impossível aquilo que parecia não ter saída. Isso aqui é jogo de mídia, muito bem feito. Você tá juntando religião, você tá juntando a letra da música se alinha com a mega operação e esse vídeo teve, sabe quantas curtidas? 553 mil. Isso aqui é no Insta, não é no Tik. Ou seja, o Tik normalmente tem esses números mais abrangentes, que nem sempre são tão verídicos, mas isso é para outro vídeo. Mas de qualquer forma, no Insta é muito verídico. Ou seja, um vídeo de 500 e poucos mil curtidas, a gente tá falando de um vídeo que alcançou mais de 10 milhões, muito provavelmente. Ou seja, esse cara pode se tornar competitivo para presidente. Eu sou o primeiro que estou falando isso. Esse cara pode se tornar competitivo para presidente se ele continuar fazendo mais operações e se ele pegar a bandeira da segurança pública e ele entregar algum dado concreto, tá? Se ele entrega algum dado concreto em 25 ou 26, esse cara muda de jogo, tá? E vou falar, ter esse cara como cabo eleitoral vai ser uma máquina. Como assim, Floriano? Imagina que alguém da direita venha como presidente, tá? Venha o Ratinho Júnior, Caiado, Tarcísio, alguém, apoiado pelo Bolsonaro, obviamente. E aí vem o Claudinho apoiando esse indivíduo. Esse cara vai ser puxador de voto nacional.
Esse cara vai ser, porque ele vai puxar todos os votos pra ele do governo ali do Rio, ele vai se reeleger com certeza, se não caçarem ele, mas esse é um papo para outro vídeo, mas esse cara vai puxar voto, caçado ou não caçado, esse cara vai puxar voto, e ele vai conseguir ajudar muito a direita nacional, se ele fizer mais operações, se não sair nenhum rabo preso, e que parece que não vai sair realmente. Ó, Datafolha, Castro tem maior aprovação após mega operação. Meus queridos, isso aqui vai explodir, meus queridos. Se ele fizer mais disso, vai explodir, vai explodir. E a esquerda tá tentando manipular, tá tentando fazer esses joguinhos besta que ele sempre faz. Não tá dando certo. Olha isso aqui, que lamentável isso aqui, presta atenção. A polícia é covarde, vai matar qualquer um. Eles não conseguiram ancorar esse discurso. Por que eles não conseguiram? Porque não teve um indivíduo que foi de arrasta pra cima que foi considerado inocente. Não teve um. 80% tinha passagem na polícia. 80%, isso aqui é loucura completo. Aí eles fizeram esse showzinho ali na frente do MASP, não deu quase ninguém, só deu gente de partido, esse povo que tem estímulos diferenciados da direita, vamos dizer assim, porque a direita, eu já fui em coisa da direita e nunca recebi nenhum centavo. Eles, eu não sei se pode ser a mesma coisa. Agora eu quero que você veja esse vídeo aqui. Esse tipo de vídeo é que pega no cerne do cidadão brasileiro, tá? Esse tipo de vídeo é um vídeo um pouco longo, mas eu acho que é essencial para você entender como a esquerda tá perdendo e por que o brasileiro tá de saco cheio. Esse vídeo aqui que tá com 170 mil curtidas, presta atenção. Este rapaz aqui é o Gabriel, o meu filho. Ele hoje estaria fazendo 40 anos de idade. A vida dele foi ceifada aos 20 anos, vítima de latrocínio. Algo bastante comum nesse país, não é mesmo? Pois bem, o Gabriel... Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Alguém conhece, você conhecer diretamente alguém que faleceu durante um assalto? Comenta aqui pra mim. Acho que isso é muito importante. Se você conhece alguém ou alguém da sua família, aconteceu isso, comenta aqui pra mim saber o tipo de impacto que esse tipo de vídeo tem. Por quê? Isso aqui se conectou comigo, que eu não tenho nenhum parente que aconteceu isso. Mas o cara que tem esse parente, ele vai se conectar muito com isso. Porque esse indivíduo estaria fazendo 40 anos agora. Ou seja, faz muito tempo, faz mais de 20 anos que esse indivíduo faleceu e nada mudou. Agora acabou de falecer a Bárbara na linha amarela. O que é uma vergonha pro Rio e pro Brasil como um todo. Porque essa mulher falece e só vai virar estatística, não vai mudar nada. Quando resolveu, era um rapaz extremamente criativo, popular na cidade, todo mundo conhecia ele. Pois bem, quando ele resolveu cursar arquitetura, eu disse para ele: se você passar na faculdade pública, eu lhe dou um carro. Agora, se você for para a faculdade particular, eu não te dou o carro e custeio a faculdade para você. Pois bem, ele passou nas duas e escolheu a particular. Eu perguntei para ele: Gabriel, você não queria ganhar um carro? Ele falou: não, pai, eu prefiro investir melhor na minha educação, já que na faculdade pública eles vivem em greve e os melhores professores normalmente dão aula nas duas faculdades. E compreendendo isso, mesmo assim eu dei o carro para ele, é lógico que ele ficou muito feliz. Pouco tempo depois, para roubar o carro do Gabriel, mataram o rapaz. Ele morreu tentando defender aquilo que era dele bravamente, diga-se de passagem. Pois bem, de lá para cá, absolutamente nada de expressivo mudou no que se refere à lei, no que se refere à diminuição da maioridade penal em um país que passa a mão na cabeça de criminoso. Nunca, nem eu e nem ninguém da família do Gabriel fomos visitados por nenhum órgão governamental para saber se nós precisávamos de alguma coisa ou como nós estávamos. Agora vai lá no presídio para você ver, não é mesmo? Ou seja, em um país como esse, onde o exemplo que deveria vir de cima é péssimo, o que nós podemos esperar de um país como esse? Continua-se, então, a luta pela diminuição, pelo menos pela diminuição da maioridade penal e... Qual que é o sentimento final disso aqui, meus queridos? O povo quer ver substância vermelha no chão.
O povo quer justiça. E não quer mais justicinha de ONG, não quer mais, eles são vítimas da sociedade. Ninguém tolera mais isso. E se você lê os comentários desse tipo de publicação, se você lê as reações, se você vê os compartilhamentos, você sente o tamanho da revolta do brasileiro atualmente. E eu reforço, a competição a partir de agora é quem faz mais justiça de forma midiática, vamos dizer assim, e de forma realmente que passe a sensação de justiça. Não é só você prender e o cara vai na audiência de custódia e solta. De 130 que foram os indivíduos presos nessa operação do complexo lá, 2 já foram soltos na audiência de custódia. Você tem noção que 2 foram soltos na audiência de custódia? Provavelmente esses 2 estavam trocando e disparando contra a polícia. Vocês têm noção disso, como que é bizarro o que está acontecendo no Brasil? E esse é o tipo de gosto que o brasileiro tá sentindo e não quer mais sentir. Então daqui pra frente a gente vai ver muita coisa mudando, na minha humilde opinião. Presta atenção nesses comentários aqui, ó. Vou falar um negócio pra vocês. Eu vou fazer 10 anos de polícia em dezembro. Sabe qual a parte mais difícil, gente? Eu estava lá na operação do Complexo da Penha. Eram 2.448 homens e 2 fãs. E eu estava lá. E aí, o mais difícil é a gente ter que ouvir especialista de segurança pública da Globo. Olha a cara da pessoa. Minha filha, você é especialista em segurança pública aonde, minha filha? Porque você estudou segurança pública. Que eu saiba, tem certas profissões, né, que você precisa estudar e fazer o estágio prático. Eu convido você a vir fazer o estágio prático com a gente na próxima operação, Jaqueline. Vem fazer o estágio com a gente na operação para você realmente ser especialista em segurança pública, ao invés de ficar falando merda na rede nacional aí na Globo, dizendo que os policiais estão envergonhados com essa operação. Não estou envergonhada, estou muito orgulhosa, só lamento a perda da vida de 4 colegas de farda, que esses sim são vítimas e inocentes, o resto... Cara, eu não sei aonde acharam esse indivíduo pra comentar e falar tanta besteira. Tanta besteira. É uma sequência de besteira. Isso aqui, como ela falou, dá aula na UF. Na UF, Faculdade Federal. O cara deve entrar e sair mais burro. Não tem como não sair mais burro. Esse indivíduo pegou e falou... Cara, eu acho que não, acho que não salvei esse aqui, vai sair outro vídeo. Mas é basicamente, esse indivíduo falou que simplesmente é mais fácil você ter uma arma mais letal se você tiver pedra em vez de uma arma de cano longo, vamos dizer assim. Aquelas que foram presas lá no complexo. Ou seja, é pedra. Ela falou que pedra é mais letal do que uma arma. Tem noção do nível de alienação? E aí vem a Rede Globo defender. Eu até peço perdão por mostrar esse vídeo aqui, mas vocês têm que entender qual que é o tamanho do desespero. Preste muita atenção, do início ao final desse vídeo, é um vídeo bem curtinho, mas preste atenção que no final eu vou comentar. Eu queria que você tirasse a conclusão antes de eu comentar, presta atenção. Posicionamento político e ideológico. E aí, vamos lá. Você mencionou que, na média da população, é uma proporção 2/3, 1/3. 2/3 aprovam, 27%, vou botar assim, né? 64 a 27. Vou entender como 2/3, 1/3. Olha do ponto de vista da divisão de gênero, o que acontece? 51% das mulheres aprovam e 79% dos homens aprovam. Olha a diferença em termos de posicionamento, de intensidade de aprovação. Embora também entre as mulheres a maioria tenha aprovado a operação, é muito distante da posição acachapante, eu diria, né? Praticamente 8 em cada 10 homens e metade das mulheres. No desaprovam, 17% dos homens e 36% das mulheres. Então, o dobro em relação à desaprovação dessa operação da terça-feira entre homens e mulheres. Ou seja, meus amigos, ela falou e não disse nada. Não existe argumento. E eu vou mostrar mais pra vocês aqui, ó. Olha que interessante os comentários. Olha os comentários. Sou mulher de esquerda, feminista e apoio. Ou seja, apoio a operação. Aí você vem aqui, ó. Tem aqui, ó. Calma aí.
Eu também sou feminista defensora de direitos humanos e aprovo essa operação. Formação de quadrilha com mais de 100 pessoas unidas para promover um crime deve ser tratado pelo Estado como guerra. É assim que vários países precisa urgente progredir o Brasil. Isso aqui é a esquerda. A esquerda. Vocês têm noção que a esquerda está apoiando a operação? Sou mulher favelada e aprovo. Parabéns, Cláudio Castro. O apoio é geral. Eu vou falar até que essas pesquisas estão erradas. Estão erradas. Eu acho que o apoio supera, tá? Na minha cabeça, o apoio deve estar superando os 80%. O apoio é acachapante. O apoio é gigantesco. Você vê todos os comentários. Todos os comentários são iguais, todo mundo apoiando. Eu não peguei 2, 3 comentários de pessoas não apoiando, tá? E tô pegando isso aqui, é vídeo da Globo, vídeo da UOL, que é a galera da esquerda, a galera da patota. E mesmo assim, eles estão apoiando. E também a própria Globo, ela tá tendo que se curvar e meio que falando meias verdades, olha só. Ele tá tendo que flertar com a verdade. Porque se eles forem só pela mentira, eles vão ser engolidos pela população. Presta atenção nessas colocações do Otávio. Dá para você fazer leis que você sabe que não podem ser cumpridas. Eu não estou justificando não ter preservação do local, achando que em certas áreas não deve ter. O que eu estou dizendo é que esta lei, eu fico à vontade para dizer, esta lei não levou em conta a realidade dos territórios dominados. O STF escreveu, gente, teve crime, manda o delegado e o perito. Gente, como assim? Como assim manda o delegado e o perito? Pô, é ficção. Me informaram aqui que o inquérito policial aberto para apurar essa manipulação dos corpos, etc., etc., não tem como alvo mães. Então as mães dos bandidos, as mães de quem morreu, não serão investigados. É o mínimo. Você viu o que ele falou aqui? As mães dos bandidos. Ele não usou a palavra suspeito, ele não falou meliantes, ele não falou jovens, ele não falou vítimas da sociedade, ele falou bandidos. Você pegou essa parte? Porque você vê a Globo passando pano pra tudo, mas ele pegou e falou a palavra exatamente correta. Por quê? Porque, amigos, eles já entenderam que a opinião pública tá tão tendendo a isso que se você erra a palavra, você vai ser esmigalhado. Simplesmente isso. Então até a Globo, ele não tá conseguindo flexibilizar muito. Porque se você flexibilizar um pouco, você vai apanhar. E eles fizeram isso no início da operação e tomaram muito, tomaram de forma estratosférica. Então eles deram um passo para trás. E eles perceberam que até a própria esquerda tá apoiando a operação. Mas vamos continuar. Mínimo. Vou nem elogiar. Isso é o mínimo. Esse negócio da mãe, sendo sincero, eu discordo, tá? Eu discordo. Por quê, Floriano? Porque, amigo, o cara tava trocando tiro com a polícia. Ele tem que ser tratado como uma escória da sociedade. Porque o custo desse cara pro Brasil é gigantesco. O custo dele porque ele simplesmente faz vários arrasta pra cima de pessoas inocentes. 2, porque você tem que investir uma grana gigantesca em segurança pública por causa desse tipo de indivíduo. E agora a mãe dele... Amigos, na minha opinião, até a mãe... Algumas não, mas algumas até colaboraram para esse caminho, infelizmente. Infelizmente. Mas as mães não. Amigos, tem que pensar primeiramente, acima dessas mães, sabe quem que tá acima? O cão que nasceu lá na favela, desce todo dia pro asfalto, trabalhar que nem um infeliz, e mesmo assim ele sobe pagando imposto, tendo que pagar coisa para bandido, pagar tudo, e vive honestamente. Esse cara tem que estar superior a todo mundo. Esse cara que a gente tinha que estar pagando auxílio, ajudando esse cara, ajudando com o transporte, ajudando com a educação. Esse cara merece. Um indivíduo que foi de arrasta pra cima, que ele estava disparando contra a polícia, tem algum tipo de respeito? Ou os familiares desse indivíduo têm algum tipo de respeito superior porque ele faleceu? Não faz o menor sentido. É o que aquele cara acabou de falar. O filho dele faleceu, não chegou um psicólogo, não chegou um governo, não recebeu bolsa que nem os bandidos recebem na cadeia, não recebe marmita, não recebe nada. É basicamente uma banana e segue tua vida. É isso que acontece. E para piorar, se ele não ficar em cima do processo desse indivíduo que tirou a vida do filho, o indivíduo é solto muito rápido ainda. Para piorar a situação, ele tem que gastar dinheiro ou ficar de olho para exigir o mínimo de justiça de um indivíduo que liquidou a vida do filho do homem. Você consegue compreender como que a sociedade está distorcida e como que tem esse gosto ruim na boca do brasileiro? É isso que está acontecendo. Mas vamos seguir, olha só.
A DPF das favelas no RJ fez o Comando Vermelho se espalhar para todo o país, disse secretário. Ou seja, esse resultado dessa mega operação, ou melhor, a dificuldade da mega operação foi patrocinada por essa DPF que foi feita pelo STF. Ou seja, o problema do Brasil, todo momento, todo grande problema acaba passando pelo judiciário, já perceberam isso? Todo mega problema ou passa pelo judiciário, às vezes pelo STF, esse no caso passou pelo STF, mas todos passam pelo judiciário, a gente tem que reformar isso para ontem. E agora presta atenção que o acordinho do Lula foi de arrasta para cima, a narrativa acabou, preste atenção. Foi uma entrevista hoje cedo do Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, que é um cargo que tem função de ministro, é equivalente a um ministro, né? Ele é independente do Departamento de Comércio. Ele reporta direto ao presidente. Direto ao presidente. E ele está em todas as negociações. Todos os encontros que teve dos brasileiros, ele participou. Ele contou isso nessa entrevista, que ele participou de encontros com o Mauro Vieira e outros representantes do Brasil. E aí ele diz que ele apresentou para o Brasil, há semanas atrás, ele mandou para o Brasil várias propostas de pontos a serem negociados, inclusive questão de comércio digital, questões de agricultura. Ele elenca uma série de questões que são aquelas que estavam naquela investigação pelo artigo 301 da Lei de Comércio Americana, que é uma investigação que o departamento dele começou e que deve levar muito tempo ainda, e que o Brasil até já começou a responder. Então ele disse que apresentou vários desses pontos e no final ele diz o seguinte, que ele espera que isso se resolva em semanas ou meses e que ele espera que o Brasil também participe, que o Brasil também queira, a delegação brasileira também queira jogar o jogo. Ou seja, fazer negociações, fazer propostas, participar ativamente da negociação. O que ele não disse se está acontecendo ou não. Ou seja, meus queridos, esquece essa negociação, isso vai ser papo de meses e se sair, só provando que o Trump não está no barco do Lula. Ou seja, a reputação do Lula vai pro buraco abaixo. E olha só, a Argentina prende brasileiros na fronteira, investiga se há ligação com essa organização que não vou falar o nome, senão o YouTube prejudica, mas vocês entenderam. Ou seja, a Argentina é Team Trump, mas não acabou ainda não, presta atenção nisso aqui, ó, presta atenção nesse vídeo aqui a mais, ó. A Casa Branca afirmou hoje que os Estados Unidos não vão mandar representantes para negociações climáticas na COP30 em Belém. Segundo autoridades americanas, o presidente Trump já deixou claro o ponto de vista de seu governo durante discurso na... Acabou a amizade. O que a TV Globinho tava falando? Ele vai mandar, ele vai fazer acontecer e não sei o que, e o Lula que seduziu o homem, não sei o que lá. Esquece, meus queridos. Esquece. E agora, assiste a cereja do bolo do Alan dos Santos. Esse vídeo tá com 164 mil curtidas. Presta atenção. Já percebeu? O governo brasileiro usa toda a força do Estado contra manifestantes e cidadãos comuns, mas fecha os olhos para grupos armados que agem como terroristas. Ou melhor, eles são terroristas. O Comando Vermelho não é mais só tráfico de drogas. É uma rede com conexões internacionais, inclusive com cartéis colombianos e grupos do Oriente Médio. O governo do estado do Rio de Janeiro entregou um relatório aos Estados Unidos da América, classificando como... Esse relatório é a chave para o Trump entrar no Brasil, mas dá sequência aí. E esse relatório, se você puxar o fio, você vai pegar o rabo de político. Comando Vermelho como organização terrorista transnacional. A CNN confirmou. Esse documento foi entregue ao governo de Donald J. Trump. Enquanto isso, o Brasil diz, não é terrorismo, é só crime comum. Mas o crime comum já virou guerra. E o Rio de Janeiro, um campo de batalha. A Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro mostrou que chefes de facções de vários estados se escondem em favelas do Rio de Janeiro. Pará, Goiás, Minas, Alagoas, todos eles ligados ao Comando Vermelho. Isso é uma estrutura de guerrilha, não de quadrilha. E a ABIN confirmou conexões com cartéis e redes internacionais. Agora, compara a rapidez das ações do STF. Em poucos dias,
Centenas de pessoas que estavam no 8 de janeiro foram presas. Mas quando se trata de PCC, Comando Vermelho ou gente ligada ao Hamas e Hezbollah, o silêncio é ensurdecedor. Tem até gente na lista da Lei Magnitsky, sancionada pelos Estados Unidos, que continua com empresas ativas no Brasil. E pasme, não estou falando do Alexandre de Moraes. E ninguém toca neles. Nenhuma investigação, nenhuma sanção. O que o Rio de Janeiro está fazendo é histórico. Chamando as coisas pelo nome certo. Narcoterrorismo. E o recado do governador Cláudio Castro é claro: ou some ou suma. Narcoterrorismo não é política, é uma questão de soberania. Compartilhe. O Brasil precisa entender e acordar para compreender quem é o verdadeiro inimigo. E tá acordando, meus queridos, e tá acordando. Ou seja, pensa só no efeito dominó. Você derrubou o acordo, vai derrubar a reputação mais ainda. Imagina, ó, a reputação tava aqui depois de ter subido. Vai cair por causa da mega operação. Vai devolver o que cresceu por causa do Trump. Ou seja, daqui pra frente, o governo Lula vai se enterrar na própria bosta que ele criou. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser apoiar esse canal, tem o Pix aqui, ou também você pode aprender a investir em dólar através do meu e-book, e também não deixe de entrar no grupo do WhatsApp para você ser sempre informado de forma independente do YouTube, porque dessa forma a gente consegue compartilhar mais conhecimento sempre. Um abraço e até o próximo vídeo que sai meio-dia.